Escuta, sempre que acontece uma tragédia como essa do garoto que matou pai, mãe e irmã e se entregou depois à polícia, confessando o crime de uma maneira tão fria, sempre que acontece isso é um momento e um tempo de nós refletirmos. Refletirmos para onde nós estamos indo, né, como humanidade, onde é que nós estamos errando enquanto seres humanos. Pensar que um garoto de 16 anos tem tamanha audácia, coragem de fazer algo dessa natureza. Mas aconteceu, e aconteceu de novo, porque é um fato que não é a primeira vez, infelizmente não será a última. Volta e meia, os tabloides nos trazem essas notícias tão trágicas como a desse garoto. É um garoto que com certeza perdeu o sentido no horizonte da vida. É um garoto que a gente não sabe qual é a história desse garoto. Certamente ele tem uma. Ele começou a contar um pouco, né, agora para a justiça, para a polícia, e a gente começa a ter aí um certo contato, mas a gente, tudo que a gente for falar agora ou arrazoar agora é de uma maneira superficial. Mas ele disse que ele é um filho adotivo. Então, certamente, esse casal adotou esse menino. Não sabemos com qual idade, como foi essa adoção. Então, como que foi o histórico de vida, a relação desse menino com os seus pais biológicos, onde ele viveu, se ele viveu no orfanato, se ele teve algum tipo de problema, se ele sofria alguma situação traumática dentro da sua atual família, né, com seus pais, com a sua irmã, se rolava ali algum tipo de desaforo, de desabono, né, para esse menino. Né? Ele diz na fala dele que muitas vezes ele foi chamado de vagabundo. E há testemunho de alguns vizinhos ali que a família, volta e meia, estava brigando, né? Então, existia alguma disfuncionalidade nessa família, né? E veja bem, a questão, o ponto aqui não é por ser um filho adotivo, não é isso, né? Não é isso, ele é filho e ponto. O que eu quero trazer é que existe uma história, né? E todos nós temos uma história e esse menino tem uma história. Então, eu estou ventilando aqui através da própria fala dele. Então, uma das coisas que eu trago de se refletir é essa questão da adoção, como que isso vinha sendo tratado, como que estavam as relações dos pais, né, as relações dele com os familiares, com os amigos, né, isso era aberto, existia alguma repressão, algum problema. Então, esse seria aí um ponto. O outro ponto que traz na própria fala do garoto, e obviamente eu não estou aqui fazendo apologia, né, a nada, absolutamente, nem defendendo esse menino, não sou advogado dele, estou apenas fazendo reflexão, sem trazer para um lado muito extremista, daqueles que dizem, olha, nós precisamos colocar mais rigor na lei para os menores infratores, né? Porque, de certa forma, pela lei, a gente não pode nem dizer que ele cometeu um crime, né? Ele cometeu um ato infracionário, uma infração. Né? Então, a lei protege, né, esses tipos de menores infratores, né? E, por outro lado, tem aqueles que vão defender os direitos humanos. Eu não estou aqui para fazer apologia, mas é para refletir, baseado no que a gente tem até agora. E uma outra coisa que ele traz importante ali é que ele diz que ele estava sendo reprimido pelos pais
por causa do seu acesso, talvez exagerado aí, à internet. Então foi tirado dele o celular, então tirando dele o celular, tirou dele o acesso às redes sociais, aos contatos, provavelmente aos jogos, né? Então os jogos prendem muito a mente, principalmente do adolescente. Então a gente sabe, e há casos, né, de adolescentes que atravessam dia e noite, às vezes sem dormir, por causa de jogos de competição, por participar de redes que estão sempre ali acionando eles, instigando eles no espírito de competitividade, de participação, e, e talvez você conheça alguém próximo a você ou da sua própria família que tenha, que você já tenha percebido esse tipo de comportamento. E já é comprovado por diversos artigos científicos que esse é um problema muito sério para as nossas crianças, para os nossos jovens. Porque esse comportamento de viver nessa dependência de internet, de celular, isso leva as nossas crianças, e não só eles, mas eles principalmente nessa fase da vida, né, que estão adquirindo aí da maturidade, acaba sendo mais agressivo, está trazendo para eles o que nós chamamos de vício. De vício. Então você percebe na fala desse garoto que ele ficou extremamente abalado pelo castigo que ele levou, né? E qual foi o castigo que ele levou? Tiraram dele o celular. E para alguns, pessoal, de nós, tirar o celular é como se tivesse tirado um braço, um membro. Eu pergunto para você, você já perdeu seu celular alguma vez? Seu celular quebrou, você ficou alguns dias sem celular, 2 dias, um dia? Como você se sentiu? Então você imagina também um adolescente, então, que é represado nessa área. E eu não estou dizendo culpando ninguém, culpando os pais. De novo, falo, digo aqui novamente, né? Só para a gente refletir nesse nosso comportamento social. Né? E o que a gente pode fazer sobre isso? Né? A gente vai ficar achando normal ou a gente vai tomar atitudes mais radicais diante de algo que a gente pode, muitas vezes, arrazoar ou pensar que nós podemos resolver da nossa maneira? Então é um problema social que está aí, né? Na Universidade de São Paulo, por exemplo, na USP, tem um departamento que trata transtornos voltado para redes sociais, voltado para acesso a celulares, a jogos virtuais, etc. Né? Então essa, gente, essa deve ser a nossa reflexão, a nossa preocupação. Essa deve ser. Né? E por fim, e não menos aí importante, o menino ele diz claramente, e eu não sei se esse menino ele acharia alguma brecha ou algo que ele pudesse dizer, não, eu vou mentir em alguma coisa, porque ele disse claramente que se ele pudesse, ele faria de novo o que ele fez, infelizmente. Mas ele disse que estava sendo chamado de vagabundo, então estava tendo uma certa pressão, um ambiente um pouco tóxico para esse menino em algum aspecto. Né? Então, mais uma vez eu digo, não quero interferir no modus operandi dessa família e respeitar e lamentar pelas mortes, né, pelas mortes que ocorreram, mas estava acontecendo alguma coisa ali. Quantas vezes a gente vê isso nos ambientes familiares, né? Um xingando o outro, pai xingando filho, filho xingando pai. Então nós vemos tempos muito complicados. E, obviamente, pessoal, esse menino ele apresenta alguns traços aí de psicopatia, porque ele é muito frio na análise dele, né? E ele diz que faria de novo, e logo após ele assassinar o pai e depois a irmã, ele saiu e tem câmeras que filmaram ele na padaria, comprou pão, como se nada tivesse acontecido, voltou para casa, friamente aguardou a mãe chegar e matou a mãe. E depois ainda foi para a academia. Então ele tem traços ali, sim, né, de psicopáticos, e isso vai ter que ser tratado aí dentro do
do acolhimento que é feito a esse garoto agora, né? Ele vai aí para ser penalizado pela lei, com certeza, vamos aguardar, né? Como que vai ser apurado esses atos de infração. Mas fica aqui a reflexão que eu gostaria de deixar para você. Eu não sei como você pensa, deixa aqui seu comentário, né? E vamos refletir, porque todos nós queremos uma sociedade melhor, onde não aconteça situações e tragédias como essa que nós presenciamos esse final de semana. Bom, sou Elias Carolino, deixo o meu abraço fraterno para todos vocês e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo.